no mesmo lugar. Atos 2:2. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2:3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Atos 2:6. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atos 2:7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Atos 2:1. Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Atos 2:9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto e Ásia. Atos 2:10. E Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Atos 2:11. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Atos 2:12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer? Que quer isto dizer? Talvez a palavra que seja surpresas, né? Não sei. Atos 2:13. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. O discurso de Pedro. Atos 2:14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos 2:15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:18. E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos 2:19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Atos 2:20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:22. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Atos 2:23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2:24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela.
Atos 2, 25. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Atos 2, 26. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Atos 2, 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2, 28. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Atos 2, 29. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Atos 2, 30. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus ombros, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Atos 2, 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Atos 2, 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos 2, 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vos agora vedes e ouvis. Atos 2, 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Atos 2, 35. Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Atos 2, 36. Sabia, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, aleluia. Glórias a Deus. As primeiras conversões. Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Atos 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2, 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2, 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Atos 2, 46. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 47. Louvando a Deus, e caiu na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus, aleluia.
Muito bom, esses 3 últimos versículos aqui, vale a pena a gente ler de novo. Atos 2:46. Na verdade, 45, né? Vendiam suas propriedades. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, os que se converteram. Então vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Bem, vejamos alguns comentários acerca do capítulo 2 do livro de Atos, da Bíblia Sagrada. O primeiro comentário se refere ao versículo 1, diz assim: 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os crentes durante a festa de Pentecostes, também chamada de Festa das Semanas. Entre os versículos 2 e 4 do capítulo 2, o comentário é o seguinte: o livro de Atos tem sido chamado de o livro do Espírito Santo. Lucas, dentre os 4 escritores dos evangelhos, foi quem deu maior ênfase ao Espírito Santo. O vento e o fogo, ambos sinais familiares da presença de Deus, oferecendo uma representação visual do mistério do Espírito Santo, de encher e equipar cada crente para um papel especial no ministério de Cristo. Alguns têm afirmado que o vento simbolizava o poder e o fogo a pureza. O falar em línguas ou em diversas línguas ressaltou a expansão universal da igreja. O apóstolo do que aconteceu na experiência de Babel. O oposto do que aconteceu na experiência de Babel. Em Babel, a língua ficou confusa, de forma que as pessoas não mais podiam se entender. No Pentecostes, o milagre linguístico, outras línguas, capacitou os visitantes vindos de fora da Judéia, incluindo os judeus, que já não entendiam hebraico ou aramaico, a compreenderem a mensagem do Evangelho. O ocorrido foi tão incomum que os crentes foram acusados pelos outros de estarem embriagados. Esse dom do Espírito foi o cumprimento da promessa feita por Jesus. Bem, ainda com relação ao capítulo 2, há um comentário aqui que se refere aos versículos 23 e 24. Diz o seguinte: a morte de Jesus na cruz não foi acidental. Lucas deixou claro aos seus leitores que a cruz estava no plano eterno de Deus para a salvação do mundo. Soltas as ânsias da morte refere-se ao fato de que a morte não podia deter Jesus, uma referência à sua ressurreição. Bem, com relação ao versículo 29, o comentário é o seguinte: Pedro referiu-se ao rei Davi, que pediu para não passar pela morte, tanto para o justo como para o ímpio. Veja o Salmo 16, entre os versículos 8 e 11. Pedro disse aos judeus que Davi não estava falando de si mesmo, uma vez que acabou morrendo e foi enterrado em um túmulo. Na verdade, Davi falou profeticamente de um de seus descendentes, Jesus, o Messias, prometido a quem Deus levantaria dos mortos. Glórias a Deus. Aleluia. Ainda há um comentário aqui entre os versículos 37 e 41 do capítulo 2 do livro de Atos. Diz o seguinte: os ouvintes de Pedro estavam profundamente convencidos de seus pecados. Quando perguntaram o que deveriam fazer, Pedro lhes recomendou que se arrependessem. A mudança de mente
que faria com que dessem as costas ao pecado e colocassem fé em Cristo, e fossem batizados, um testemunho público de seu arrependimento e fé em Cristo. Muitas pessoas ouviram a mensagem de Pedro e se arrependeram, creram e foram batizados. Ao fazer isso, comprometeram-se com a comunidade de cristãos. Bem, então, quando nós estamos na igreja, normalmente nós escutamos o pastor fazer o apelo. Então ele pergunta se tem alguém ali que está nos visitando pela primeira vez e gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus, ou seja, se converter, né? Para receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E muitas vezes a igreja está cheia, mas poucas pessoas se levantam e vão até a frente e fazem oração com o pastor, confessando seus pecados, se arrependendo, pedindo perdão a Deus pelos pecados e recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não é isso? Bem, então esse é um momento maravilhoso. E aí ele diz aqui, ó, que quando a pessoa se converte, né, ele diz assim, ocorre o quê? Uma mudança de mente que faria com que dessem as costas ao pecado e colocassem a fé em Cristo. Quando você escreve um texto no computador, ele fica assim todo irregular, né? Então você formata o texto, ele fica todo bonitinho. É isso que Jesus faz, uma formatação, mas não uma formatação, como é que eu diria assim, obrigatória, que nos causa tristeza, que nos causa opressão, como se fosse um jugo, como se fosse uma prisão, nada disso. É uma formatação que só nos traz paz, alegria, felicidade, bom ânimo, longanimidade, domínio próprio, mansidão, alegria, deixa eu ver se esqueci mais alguma coisa, crescimento espiritual, fé, muita fé, tudo isso um pacote só. Imagina que coisa boa. Bem, então acabamos de ler o capítulo 2 do livro de Atos. Meu nome é Lúcia Marques e o nosso canal, a leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Deus assim permitir. Vamos repor as máscaras porque o Covid ainda está causando muitas